Para a glória de Deus, como a maioria de vocês sabem, eu cresci num lar cristão, eu nasci num lar cristão. E eu sempre carreguei comigo, os meus pais, eles imprimiram no meu coração, né? Legado, já remetendo lá a outra pregação. Eles imprimiram no meu coração a paixão pela palavra, a paixão pela oração. Eu vi durante toda a minha infância os meus pais batalharem e vencerem guerras espirituais na base do jejum. Então, desde muito cedo eu entendi a importância de nós desenvolvermos nas nossas vidas a disciplina espiritual, as disciplinas espirituais. E eu confesso que eu fiquei, ai Senhor, mas é um tema que às vezes é um pouco desconfortante. A gente fica, né, na nossa humanidade. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração a necessidade de nós também sermos confrontados pela palavra. A necessidade de nós também sermos confrontados pelo Evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre a importância das disciplinas espirituais. E desde já eu quero te falar que as disciplinas espirituais serão a base para que você viva um relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Desde já, eu quero te falar que as disciplinas espirituais é assim, o arroz com feijão, sabe? Como a gente diz por aqui, o trivial, o básico para o nosso relacionamento com Jesus. E nós vamos aprender hoje 3 princípios sobre disciplina. E eu quero que você vá analisando, eu quero que você vá melhor dizendo, ligando uma coisa à outra. Quando eu falar em disciplina, ligue aí automaticamente na sua mente, na disciplina espiritual. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 6, versículo 2 e 3. Josué 6, 2 e 3. E sabe, amados, é muito interessante porque eu acredito de verdade que essa prática, essa disciplina na nossa vida, ela precisa ser desenvolvida como uma cultura. Cultura é um conjunto de ações, cultura é um conjunto de valores. E a nossa cultura muitas vezes já determina como nós vamos nos comportar. Então, se nós temos uma disciplina espiritual, essa disciplina espiritual contribuirá para o sucesso do nosso relacionamento com Jesus. Ao passo que se nós negligenciamos essas disciplinas, negligenciamos o básico, negligenciamos o trivial, nós nunca viveremos um relacionamento pleno com o Senhor. E é muito interessante porque hoje a gente vê tanta informação e a gente muitas vezes encontra uma sede nas pessoas por métodos, mas a verdade é que muitos querem os métodos, mas não querem os princípios. E hoje nós vamos meditar sobre princípios a respeito da disciplina que vão contribuir para o sucesso do nosso relacionamento com Cristo. E você pode olhar para mim e dizer, mas eu esperava mais, isso é muito básico. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho também é simples. O Evangelho também é simples. O Evangelho também muitas vezes é nós nos comprometermos com o básico. Sabe, queridos, nós vemos uma geração, nós vivemos em dias em que as pessoas não se comprometem com o básico, mas querem ser colocadas no topo. Há algo errado nisso. O princípio do reino, os valores do reino dizem respeito a servos que são fiéis no pouco para então serem colocados no muito. Mas o que a gente vê é às vezes as pessoas querendo inverter a ordem da coisa. E quando a gente inverte a ordem da coisa e a gente fixa no método e esquece dos princípios, lá na frente nós vamos cair. Porque quando nós driblamos, quando nós desrespeitamos um princípio, lá na frente a falta desse princípio nos derruba. E é por não querer te ver caído espiritualmente que eu me coloco hoje aqui como instrumento do Senhor, por graça, não é por mérito meu, por graça, para te instruir sobre a necessidade na sua vida das disciplinas espirituais. E o que são as disciplinas espirituais? Nós temos diversas disciplinas espirituais, mas nós vamos meditar primeiramente, a princípio. Eu quero te fazer remeter às 3 principais disciplinas espirituais da vida de um cristão: leitura bíblica, oração e jejum.
E nós não vamos adentrar hoje na leitura bíblica, na oração e no jejum. A priori, hoje, através dessa mensagem, nós vamos meditar em 3 princípios ligados à disciplina em si. E não a essas 3 específicas, digamos assim. Mas sabe, amados, o nosso corpo, ele é formado por corpo, alma e espírito. Isso é denominado tricotomia humana. Corpo, alma e espírito. Da mesma forma que você tem um corpo que você precisa alimentar, você tem um espírito e você tem uma alma. E os meninos aos quais eu discipulo, eles já estão best feio, como a gente diz aqui, de saber. Eu sempre converso com eles sobre isso, nós sempre conversamos com eles sobre isso. E eu gosto de fazer o comparativo que é real. Nós vivemos uma constante guerra espiritual. Nós vivemos, a partir do momento que a gente aceita Jesus, assim, aceitei Jesus, converti, você já cai direto, automaticamente, num campo de batalha espiritual extremo. E você não vê, mas está acontecendo ao seu redor e ao seu derredor. Nesse momento, uma grande batalha espiritual para você estar aí, assistindo o culto, para você estar aí cultuando ao Senhor. Então nós precisamos desenvolver o senso e a consciência de que vivemos em uma guerra, de que vivemos em uma batalha constante. E além da batalha exterior, nós vivemos uma batalha interior, da nossa carne contra o nosso espírito. E eu digo aos meninos que quem nós alimentamos mais, vence. Como alimentar a minha carne? Manjares aí, oferecidos por Satanás, oferecidos pelo pecado. Eu brinco que Satanás ele tem 3 S's. Ele é sujo, sorrateiro e misericórdia. Eu esqueci o outro S agora, mas sujo e sorrateiro, guarda aí, sair daqui pro final eu me lembro do outro S e eu vou lhe dizer. Safado, estão dizendo aqui, mas não é safado não que eu uso, é outra palavrinha. Mas Satanás é sorrateiro. Ele vai colocar alimentos para a sua carne à sua frente e você não vai nem perceber. Mas se o seu espírito estiver fortalecido, você vai perceber. Como não só perceber, você vai rejeitar, vai resistir e Satanás e todos os seus manjares vão fugir de você. Mas para isso nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como eu alimento o meu espírito? Através das disciplinas espirituais, através de Bíblia, através de jejum, através de oração. E a gente se depara com questionamento, mas eu preciso ler a Bíblia todo dia. Eu preciso orar todo dia. Pelo amor de Deus. Jejum eu só faço quando eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, um problema. Quem você alimentar mais vence. Me diga uma coisa, o seu corpo físico, ele precisa ser alimentado todos os dias. Se você não alimenta o seu corpo, o que é que vai acontecer com você? Você vai pegar uma fraqueza, você vai pegar uma estafa, você pode chegar a morrer. Se você não alimenta o seu corpo da forma devida, não vai dar certo. A gente brinca que saco vazio não para em pé, né? Não vai dar certo. Então, por que nós nutrimos essa ideia de que o nosso espírito só pode ser alimentado no sábado e no domingo? Por que nós nutrimos essa ideia de que o nosso espírito, sábado e domingo, 2 horas do sábado, 2 horas do domingo, está mais do que suficiente? Não tem necessidade de eu estar lendo a Bíblia em casa, não tem necessidade de estar orando, não tem necessidade de estar jejuando. Isso está errado. Nós precisamos permitir que a nossa mente seja transformada pelo conhecimento de Cristo. Nós precisamos permitir que a nossa mente seja transformada, sofra metanoia, transformação pelos princípios bíblicos. Nós precisamos permitir que a cultura do reino invada as nossas vidas e fazer dos princípios e valores do reino o nosso estilo de vida. E como eu falei para você, eu acredito, né, que eu já falei um bocado, mas eu acredito que você já deve ter aberto a sua Bíblia aí em Josué 6, 2 ao 3. Então vamos lá. Josué 6, 2. Eu abri no canto errado, misericórdia. Então disse o Senhor a Josué: olha,
tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Então, os 3 princípios que nós vamos meditar hoje sobre disciplina. O primeiro deles é que a disciplina nos tira de uma zona de comodismo. A disciplina espiritual, quando praticada, ela vai nos livrar de uma estagnação espiritual. Ela vai nos livrar de uma zona de conforto espiritual. Ela vai nos livrar de uma zona de comodismo espiritual. Eu não sei você, mas tem algumas pessoas que às vezes a gente olha e não é por mal, mas a gente olha e enxerga um potencial tão grande naquela pessoa. Mas ao mesmo tempo que a gente enxerga o potencial, do outro lado a gente enxerga o quê? Uma zona de conforto. Pessoas que chegam em uma fase de suas vidas e estagnam, param. E quando elas deveriam crescer, mas elas simplesmente não crescem porque elas não querem se esforçar. Elas não querem ser disciplinadas, elas não querem ter o esforço de sair da sua zona de conforto. Na nossa vida espiritual não é diferente. O Senhor tem novos níveis, uma infinidade de níveis a serem alcançados, uma infinidade de níveis espirituais a serem conquistados, desbravados, mas a escolha é nossa. Então guarde isso. A prática da disciplina espiritual nos livrará da zona de conforto, nos tirará do comodismo. Jericó era promessa de Deus para Israel. Nós acabamos de ler. O que é que o Senhor disse? Tenho dado na tua mão a Jericó. O Senhor estava falando com Josué. Josué, nós sabemos que era o líder de Israel naquela situação. E o Senhor olhou para Josué, e disse: olha, Josué, eu estou te dando Jericó na tua mão, tá bem? Tenho te dado Jericó, tenho te dado o rei, tenho te dado os valentes, tenho entregue nas mãos da nação israelita. Entretanto, queridos, perceba o versículo 2. Olha o que é que o versículo 2 diz. O versículo 3, na verdade. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Então, Jericó era promessa. Jericó havia sido dada pelo Senhor àquele povo, mas um esforço era requerido. Deus era suficientemente poderoso para fazer assim, ó, e a muralha, buf, no chão, cair. Mas o Senhor estava querendo ensinar aquele povo princípios de disciplina. E através desse trecho nós vamos aprender os mesmos princípios de disciplina que foram ensinados. A terra era do povo, a terra era dos israelitas. Jericó estava nas mãos de Israel, mas eles precisavam se esforçar. É por isso que no versículo 3 o Senhor diz: vós, pois, rodeareis a cidade. O Senhor tinha poder, ainda tem poder suficiente para entregar aquela cidade assim, ó, de mão beijada. Mas não o fez, porque aquele povo precisava aprender sobre princípios de disciplina. E nós precisamos aprender constantemente sobre princípios de disciplinas espirituais que nos levarão a alcançar a plenitude do nosso relacionamento com o Senhor. Eu quero que você compare Jericó nos dias de Israel a hoje, a nossa plenitude no relacionamento com Jesus. Sabe, queridos, quando Jesus diz que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, a palavra abundância aponta para a plenitude. E nós nos enganamos quando pensamos que, claro, a plenitude excelsa nós viveremos na glória, mas também a vida plena para nós aqui na terra.
Mas muitas vezes as nossas escolhas nos impedem de viver um relacionamento pleno com Jesus. A terra era do povo, mas eles precisavam se esforçar para consegui-la. Rodear a cidade dizia respeito a mover-se debaixo da direção do Senhor. Nós precisamos mover a nossa vida espiritual debaixo da direção do Senhor. Hoje o Senhor está te dizendo, hoje o Senhor está me dizendo: ei, eu tenho novos níveis para você. Eu tenho níveis mais profundos de a minha presença. Lá no rio de Ezequiel, o que é que a palavra diz? Primeiro a água dava nos arteiros, depois a água dava nos joelhos, depois a água dava nos lombos e depois só se podia atravessar o rio a nado. O desejo de Deus é que nós desempenhemos uma vida espiritual com Ele tão profunda que se fosse um rio a gente não conseguiria tocar os nossos pés no solo. Sabe, esse nado diz respeito a uma vida completamente entregue ao Senhor Jesus. Diz respeito a uma vida onde nós não temos o controle de nada, vivemos na dependência do Altíssimo. E é esse lugar de plenitude no nosso relacionamento com Deus que o desejo do coração do Senhor, que é desejo do coração do Senhor, que alcancemos, que desfrutemos. Mas nós precisamos nos mover. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar estagnados. Nós não podemos nos acostumar com a falta de vontade de ler a Bíblia. Nós não podemos nos acostumar com a falta de vontade de orar. Nós não podemos nos acostumar com a falta de vontade de viver diariamente um tempo ali de consagração ao Senhor. Ai, Gigi, mas a minha vida inteira deve ser de consagração ao Senhor. É claro que deve. Sua vida deve ser um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício vivo. Mas sabe, queridos, nós precisamos aprender a desenvolver disciplina espiritual. A gente desenvolve disciplina para tudo nessa vida. Vá, você queira passar num concurso para ver se você não desenvolve uma disciplina arrochada de estudo? Vá, você queira passar no Enem para ver se você não desenvolve uma disciplina arrochada? Vá, você queira crescer financeiramente para ver se você não se esforça assim até chegar no exaustão no seu trabalho? Então, por que na nossa vida com Deus vai ser diferente? Por quê? O problema é que a gente se acomoda onde não deveria se acomodar. E se move exageradamente onde não precisava se mover. Porque como diz essa canção, nós não somos daqui. O nosso lar é o céu. Mas a gente vive buscando as coisas daqui com empenho, com disciplina, com perseverança, com força. Mas para ler Bíblia, cansei. Não gosto de ler. Gente, eu já ouvi isso da boca de alguém. Não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler. Me ajude a te ajudar, querido. Você está invertendo valores. Você está negociando princípios. E quando a gente negocia princípios lá na frente, os princípios, a falta dos princípios, promovem a nossa queda. Nenhum gigante nasce grande. Nenhum gigante nasce grande. A nossa queda espiritual diz respeito a, sabe o quê? Pequeninas atitudes que a gente vai tomando de negligência à disciplina espiritual. E quando a gente vê, tá uma bola de neve, tá um cabum do tamanho de um mundo assim, que para voltar, neguinho, é difícil. É difícil. Mas volte aqui comigo para esse trecho. Esse trecho tem muito a nos ensinar. Não permita, não permita, não permita. Não permita que o comodismo te leve a uma estagnação espiritual. Não permita que a falta de vontade de buscar a Deus te leve a uma estagnação espiritual, a uma zona de conforto que não se transforma, que não é mais nem zona de conforto, já é estagnação. Você já não consegue mais sair, você já não consegue mais avançar, você não consegue dar passos de fé, você não consegue viver com Jesus, porque simplesmente você está estagnado por causa do comodismo. Não permita. Nós precisamos nos mover na prática das disciplinas espirituais e sermos excelentes na prática destas disciplinas. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Quanta gente, queridos, a gente que lida diretamente com gente, a gente vê gente que tem um potencial espiritual assim, mas está no leite,
quando já deveria estar no alimento sólido. E tá no leite não é por outra coisa, não é por escolha própria. Tá no leitinho ali, no alimentozinho de bebezinho, não é por outra coisa, não é por escolha própria. Quando já devia estar comendo sólido, quando já devia estar se alimentando do sólido espiritualmente. Cresça. Você precisa crescer no seu relacionamento com Jesus. Eu preciso crescer dia após dia no meu relacionamento com o Senhor Jesus. O segundo princípio que eu quero falar para vocês sobre disciplina. A disciplina espiritual nos libertará de um ciclo vicioso de inconstância. Ouça essa verdade. A prática da disciplina espiritual vai te libertar de um ciclo vicioso de inconstância. Vá comigo para o versículo 11 de Josué 6. Vejam só. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sete sacerdotes, que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Lendo agora, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Você já parou para pensar que aparentemente, rodear aquela cidade era algo simples? Imagine aí, Jesus descer aqui, personalizado, e dizer a você: ei, eu tô lhe dando uma cidade. Para você conquistar, você vai ter que rodear. Você vai olhar assim, rodear a cidade a pé. A gente vai ver aqui que é aparentemente, porque essa rodeada não foi nada fácil. Pelas proporções daquela cidade, pela temperatura, pelo clima daquele lugar, não foi nada fácil. Mas aparentemente, gente, era algo simples. Rodear a cidade para conquistar a terra, para conquistar a cidade. O simples os levou ao cumprimento da promessa. O simples vai te levar a profundidade no seu relacionamento com Deus. O que parece simples para nós no mundo espiritual tem muito valor. Porque quando você está lendo a sua Bíblia, porque quando você está orando, nutrindo o seu espírito, você está fortalecendo o seu espírito contra a sua carne. E não há nada mais poderoso no mundo espiritual do que isso. Percebam nesse trecho a disciplina de Josué. A gente vê, ó o que é que diz. Depois Josué se levantou de madrugada. É bom demais, né? Se levantar de madrugada é maravilhoso. Gente, venhamos e convenhamos. A gente gosta de dormir. Levantar de madrugada, amém, Jesus. Não é um negócio meio dificultoso, não é difícil? Josué foi disciplinado. Ele se levantou de madrugada. E como eu já falei para vocês no começo dessa mensagem, todas as vezes que nós falarmos da disciplina, eu quero que você faça a relação com a disciplina espiritual. Eu quero que você faça a relação com a sua vida com Deus. Como você tem desenvolvido, como você tem administrado a sua disciplina espiritual. Josué foi disciplinado. Ele levantou-se de madrugada. E é muito interessante, queridos, porque Deus é perfeito em tudo o que faz. Eu falei para vocês que a disciplina vai nos libertar de um ciclo vicioso de inconstância. Você já parou para pensar que para cumprir o simples, o povo de Israel precisaria ter constância?
O povo de Israel precisaria ter perseverança. Gente, se essa ordem fosse nos dada hoje, talvez no primeiro dia a gente desistisse. Vou passar 7 dias rodeando uma cidade. Vou muito. Esse povo tinha uma história marcada pela inconstância. Você já parou para pensar? O povo de Israel quer gente mais inconstante do que o povo de Israel na Bíblia, que a gente fica, né? A gente lê a Bíblia, eu mesmo, misericórdia de mim, porque a gente é igualzinho, nós somos iguaizinhos, sem tirar nem pôr. Mas o que é que a gente fica fazendo? Condenando o povo de Israel. O povo desobediente. Todo ano na Bíblia eu faço esse comentário, depois eu me lembro que eu sou igual, aí eu calo a boquinha. Mas a gente não fica, como é que pode um povo rebelde desse jeito? A história do povo de Israel era marcada pela inconstância. E o Senhor estava querendo ensiná-los, tendo que rodear uma vezinha a cidade por 6 dias e só no 7º dia rodear 7 vezes. O Senhor estava querendo ensinar aquele povo sobre a constância. E sabe como foi que eles aprenderam sobre constância? Nesse caso, nessa situação, através da disciplina. O desenvolver das disciplinas espirituais vai te libertar de um ciclo vicioso de inconstância espiritual. Vai te libertar de um ciclo vicioso de inconstância espiritual. Vocês não acham que esse povo foi tentado a parar não no meio do caminho? Claro que foram. Estima-se que a cidade de Jericó ocupava uma área de 32 quilômetros quadrados. Rodeando a pé e a cavalo, viu? Que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha nada. Era a pé e a cavalo. A gente vê um pouco disso na série, né? Os 10 Mandamentos. Rodearam a pé e a cavalo 32 quilômetros quadrados. Suas muralhas tinham cerca de 10 metros de altura e 6 metros de largura. E ainda por cima fileiras se formavam de 4 metros de soldado. Aparentemente, queridos, aquela cidade era uma cidade intransponível. Aparentemente aquelas barreiras eram barreiras intransponíveis. Mas o Senhor liberou chaves sobre constância. E foi através da disciplina que eles foram constantes e conquistaram o que o Senhor havia prometido. Debaixo da palavra do Senhor, eles perseveraram ao longo daqueles 7 dias. E a nossa geração, e quando eu falo da nossa geração, eu falo de todos nós, precisa aprender sobre constância espiritual. Nós nunca vivemos em dias em que as pessoas são tão inconstantes. As pessoas não querem mais passar por problemas. As pessoas não querem mais sentir dificuldades nas suas vidas. As pessoas não querem mais assumir coisas que vão lhe imputar que elas se esforcem. Não querem. Tudo em nome do conforto, tudo em nome de uma felicidade, tudo em nome de uma... Nós nunca vivemos dias de pessoas tão inconstantes. Nós somos extremamente inconstantes. E por carregar essa cultura de jeitinho brasileiro, você já percebeu que o jeitinho brasileiro diz respeito à inconstância? Comecei aqui de um jeito. Se der errado, eu faço um jeitinho brasileiro e sem inconstância. É porque você não quer continuar ali pagando preço por algo que a longo prazo vai dar certo. Mas você quer o quê? Resultado a curto prazo. Então vamos ser inconstante. A vida com Deus não é assim, querido. Se nós não somos constantes no nosso relacionamento com Jesus e na prática das disciplinas espirituais, nós nunca seremos fortalecidos. A gente sempre vai ser aqueles crentes, ó. Vem o vento, vai o vento e cai. Ainda diz assim, não, mas eu balanço, mas não cai. Ai, querido, eu não quero ser assim não, perdoe. É você se contentar com muito pouco. Viver uma vida de balança, mas não cai, espiritualmente falando. Um dia eu tô bem, um dia eu tô lá embaixo. Um dia eu tô bem, um dia eu tô lá embaixo. Um dia eu tô... Ah, não. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. Vida em abundância diz respeito a uma vida com Deus estável. Ai, Gigi, quer dizer que eu nunca posso me sentir fraco? Claro que você vai se sentir fraco. Não pense isso, você vai se sentir fraco. Gente, mas tem gente aí que é uma queda... Assim, ó, atrás da outra. Não, mas eu vou... Tem
uma canção, acho que Rando vai lembrar disso. Eu vou me arrastando, caindo e levantando, mas um dia eu chego lá. Gente, vou me arrastando, caindo e levantando, mas um dia eu chego lá. A gente se conforma com um relacionamento muito superficial com Jesus, quando a gente pode ir mais profundo, sim, dependendo de quê? Da nossa constância. Debaixo da palavra do Senhor, eles perseveraram. Muitas vezes o que separa a promessa da realidade nas nossas vidas é a barreira da inconstância. Se aquele povo tivesse sido inconstante, eles não teriam alcançado a promessa. Se aquele povo não tivesse obedecido, dado nos 6 dias uma só volta e no 7º dia as 7 voltas, eles não teriam alcançado a promessa. O que te separa o que te mantém, na promessa e não na realidade, muitas vezes é a inconstância. Às vezes Deus te prometeu algo, mas você é inconstante. Você não se esforça para chegar lá, você não se autodisciplina. Organize os seus horários. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, minha rotina é uma loucura. Organize os seus horários, querido. Sente, faça um planejamento do seu dia. Aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza. Você está priorizando o quê? Que não tem uma horinha do seu dia para ler a Bíblia, para meditar, para conversar um pouco com o Senhor. E isso não te livra da responsabilidade de viver uma vida de adoração, de viver uma vida de consagração. O que é que a Bíblia diz? Orai sem cessar. Isso estava dizendo para a gente passar o dia todo no quarto, 24 horas do dia de joelho no chão? Não. Mas para nós alimentarmos durante o nosso dia o nosso espírito, nos conectando com o Senhor. Complemento. Mas é necessário sim você tirar um tempo do seu dia para ouvir a Deus, para meditar na sua palavra, para conversar com o Senhor. Ai, Gigi, mas eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Queridos, me perdoem. Eu ainda não tenho filhos, eu sei. Mas quando a gente quer de fato, a gente arruma um jeito. Eu tenho visto mulheres que são mães, pastoras, líderes assim de influência. E sabe o que elas têm feito nessa quarentena? Elas acordam bem mais cedo do que o restante da casa para ter o seu tempo com Deus. Porque elas priorizam o tempo com Deus. E o que a gente valoriza, a gente prioriza. Então nós precisamos aprender a vencer a barreira da inconstância. E a inconstância, essa muralha da inconstância, só será derrubada através da disciplina. A inconstância inata a essa geração, ela é muitas vezes usada como uma rica estratégia de Satanás para nos impedir de viver a plenitude do nosso relacionamento com o Senhor. Sabe, queridos, a gente foca muito no começo das coisas. Mas Eclesiastes 7, 8, e você não precisa abrir. Eclesiastes 7, versículo 8, a partezinha A do versículo diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós focamos muito no começo e a gente vai com o gás todo no começo. A gente chega no meio e esmurece, esmurece, esmurece. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós não podemos prestar atenção apenas como começamos, mas nós precisamos prestar atenção em como vamos manter e em como vamos terminar. Eu não quero ser reconhecida quando o meu Jesus vier me buscar. Eu não quero ser reconhecida como alguém que foi negligente das disciplinas espirituais, como alguém que não acessou o que Jesus pagou um preço tão alto para que eu pudesse acessar ainda em vida, por causa da minha inconstância, por causa da minha negligência, por causa da minha falta de disciplina. E eu te encorajo a não se conformar com a falta de disciplina espiritual. Eu te encorajo a não se conformar com essa mentalidade de que tanto faz, tanto fez, o culto é o que importa e eu estou aqui. É uma vida muito superficial. É uma vida muito rasa. Quando você pode ter acesso à profundidade.
Permaneça na carreira que lhe foi proposta. Permaneça na carreira que lhe foi proposta. Olha o que é que nos diz Hebreus 12, 1. E você também não precisa abrir, só escute. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Perseverança está ligada à constância. E constância é o contrário de inconstância. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A prática da disciplina espiritual pode te libertar, pode te livrar de um ciclo vicioso de inconstância. E a terceira e última coisa que eu quero partilhar com você, o terceiro e último princípio que eu quero partilhar com você. Que chave foi liberada sobre a minha vida quando eu ouvi essa frase sendo sussurrada ao meu ouvido pelo Espírito Santo. A disciplina nos conduz à excelência. Só é excelente alguém que é disciplinado. A prática da disciplina espiritual vai te conduzir a um relacionamento excelente com o seu Deus. A disciplina nos conduz à excelência. Veja só o que é que diz o versículo 20 do capítulo 6 de Josué. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. O muro caiu abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. A disciplina conduziu o povo de Israel a viver a excelência da promessa. A disciplina conduziu o povo de Israel a viver a promessa de forma excelente. A não mais viver apenas no âmbito da promessa, mas agora iniciar um romper no âmbito da realidade. A disciplina espiritual nos conduzirá a níveis mais profundos do nosso relacionamento com Jesus. E eu quero que você entenda isso nessa noite. A disciplina espiritual vai te conduzir a níveis mais profundos, a níveis mais excelentes. Sabe, queridos, medite aqui comigo, preste atenção agora, não precisa abrir, pode ficar aí só ouvindo. Daniel 5:12, a parte A. Daniel 5:12, a parte A. Portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente. Agora, se a gente volta lá para Daniel 1:8, vê só o que é que vai dizer. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O Daniel, que foi considerado excelente lá na frente, foi considerado excelente porque lá atrás foi comprometido com a sua disciplina espiritual. Mas tem muita gente querendo ser considerado excelente sem se comprometer com o básico, sem se comprometer com a disciplina espiritual. Deixa eu lhe contar uma novidade. Eu não sou profeta do caos não, mas eu vou lhe dar uma notícia real. Se você não se compromete com a prática das disciplinas espirituais, você jamais vai viver um relacionamento excelente com o Senhor, porque não tem como, vai contra os princípios do reino, porque Deus é um ser organizado. Deus não opera no meio da bagunça. E se você não consegue organizar a sua vida de forma a honrar princípios de disciplina espiritual, não tem como, meu querido, você conhecer a Jesus profundamente. Sabe o que aconteceu esses dias? Saiu uma pesquisa por aí afora que vem, né, crescendo, enfim. Infelizmente cresce ano após ano o número de ateus. E aí foram questionar um ateu
sobre a forma como ele lidava com a Bíblia, enfim. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse que amava conversar com determinados crentes só para ver o crente ser envergonhado. Aí a pessoa foi e perguntou, mas como assim? Por quê? A resposta dele foi a seguinte: porque eles não conhecem profundamente o que eles pregam e eu conheço. Gente, tem ateu que está lendo mais a Bíblia do que os crentes. Ô negócio bonito para nossa cara. Aí sabe qual é o resultado disso? Um bocado de crente sendo envergonhado aí afora e consequentemente envergonhando o nome do Senhor Jesus. Não sabe responder como deveria responder. Não sabe usar um versículo para ir contra uma astuta cilada de Satanás. Não sabe se posicionar nos lugares públicos. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Como é que vai falar de uma coisa que não conhece? Me diga uma coisa, para eu lhe recomendar esse celular, para eu falar para você desse celular, e você considerar a minha opinião como válida, eu preciso de quê? Eu preciso ser, digamos, pelo menos, uma pessoa que conhece o mínimo do celular. Se você me perguntar informação sobre esse celular, e eu nunca vi na vida, eu nunca usei, eu nunca conheci, você vai acreditar na minha opinião sobre ele? Claro que não, você vai acreditar na opinião de alguém que conhece. Então é um bocado de crente envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o Evangelho, porque simplesmente não conhece a Bíblia. E como é que você conhece a Bíblia? Bênção. Desenvolvendo disciplina espiritual. Desenvolvendo disciplina espiritual. Leitura diária, estudo. Os crentes de Bereia foram considerados mais excelentes porque eles estudavam diariamente as Escrituras. Estudavam, não era só ler não, viu? Ler é uma coisa, estudar é outra. Eles estudavam diariamente as Escrituras e eles foram considerados os mais excelentes. A disciplina espiritual vai te conduzir à excelência no seu relacionamento com Jesus. O caminho para a excelência é a disciplina. O caminho para a excelência é a disciplina. A disciplina conduziu Daniel à excelência. Porque ele foi fiel no princípio da disciplina. Lá na frente ele foi considerado excelente. E o nome do Senhor foi glorificado por causa da vida dele. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida, queridos. O nome do Senhor precisa ser glorificado através das nossas vidas. Tem muita gente querendo ser considerada excelente como Daniel, mas não olha para o preço com relação à disciplina que Daniel precisou pagar. A disciplina vai te conduzir à excelência. A prática da disciplina espiritual. Eu vou repetir isso para que essa verdade fique fixada na sua cabeça. A prática da disciplina espiritual vai te conduzir à excelência no seu relacionamento com Jesus, no seu serviço a Jesus. E agora eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse 3, 21. Olha o que é que diz Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Eu amo esse trecho. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Sabe, queridos, essas palavras são palavras de Jesus. Jesus, ele viveu uma vida de disciplina espiritual, não porque ele precisava viver, mas para nos mostrar que nós precisávamos viver. Se você pegar os 4 evangelhos, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que em diversos pontos a gente vê Jesus deixando a multidão e indo para o secreto, indo orar. Jesus passou noites orando. Para iniciar o seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum. O Deus que habita em Jesus, Jesus é Deus, não precisava daquilo.
Mas Jesus viveu uma vida de disciplina espiritual para ser o nosso exemplo. Nós falamos muito que queremos ser como Jesus, mas às vezes pouco agimos como Ele. Jesus teve uma vida regada de disciplinas espirituais para que nós tivéssemos nele o nosso maior exemplo. O que eu acho mais maravilhoso desse versículo é que Jesus diz: ao que vencer. Queridos, a disciplina é uma característica de um vencedor. A disciplina é uma das características que são basais de um vencedor. São pilares de um vencedor. A disciplina nos conduz à excelência. Se nós queremos desfrutar da plenitude que Cristo nos dá, nós precisamos ser disciplinados. Nós só buscamos nas nossas vidas aquilo que nós valorizamos. E nessa noite, é noite de permitir que a palavra nos confronte e nos revele se o que nós temos buscado é de fato aquilo que deve ser valorizado por nós. Nessa noite eu te convido a meditar na sua rotina, a fazer uma avaliação da sua rotina. Qual é a sua prioridade? O que você faz quando você acorda? Você passa a mão no criado e pega no celular? Você vai alimentar a sua carne das fofocas do grupo? Você vai alimentar a sua carne das fofocas do Instagram? Priorize o certo. Valorize o certo. E se por acaso o Espírito Santo trouxer a você o constrangimento, se o Espírito Santo trouxer a você a ideia de que você não está buscando o correto, de que você não está buscando o que deveria buscar, de que você está valorizando outras coisas em detrimento da disciplina espiritual da sua vida com Deus, permita que essa palavra gere em você arrependimento. E não arrependimento da boca para fora, mas um arrependimento que seja demonstrado através das suas ações. Arrependimento diz respeito à mudança de atitude. Arrependimento diz respeito à mudança de atitude. Aquilo que nós valorizamos, nós priorizamos. E se você não tem priorizado a sua vida com Deus, se você não tem priorizado a prática das disciplinas espirituais, é porque, infelizmente, você não está valorizando-a da forma correta. E nesse tempo, o Espírito Santo bradou algo ao meu coração que eu até escrevi aqui em uma página em branco da minha Bíblia. Não há vida com Deus em um ambiente onde as disciplinas espirituais estão em falta. Não há vida com Deus. Não tem como nós vivermos uma vida excelente com Deus em um ambiente onde as nossas disciplinas espirituais são negligenciadas. Em um ambiente onde as disciplinas espirituais estão em falta. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não se esqueça disso. A disciplina vai te fazer sair de uma zona de conforto. A disciplina vai te livrar de um ciclo vicioso de inconstância. E a disciplina te conduzirá à excelência.